A paz do Senhor, meus queridos, meus amigos. Vem comigo ler Bíblia. Glória a Deus. Vem comigo ler Bíblia, porque esse projeto, meu querido, nasceu no coração do próprio Deus. Tenho certeza de que esta palavra irá transformar a sua vida como transformou a vida da irmã Mary. Tá certo? Terminamos de ler o capítulo 12 ontem, de Atos dos Apóstolos. E hoje nós iniciaremos no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Está sendo maravilhosa essa leitura deste livro, que é o próprio Espírito Santo, né, nos orientando o caminho em que devemos seguir. Não seja orientado por vozes estranhas, seja orientado por a própria voz do Espírito Santo, pela própria voz de Deus, que abrindo esta palavra, lendo como ela é, não distorcendo a palavra como ela é, mas pregando a palavra como ela é. Ora, sabemos que heresia não combina com a palavra do Senhor, mas embora muitos leiam ela interpretando como querem, não como ela é. Heresia, meu querido, é uma opinião doutrinária, contrária à verdade religiosa, né? Então, se você tem uma opinião sobre a palavra e prega distorcendo o que ela está dizendo, isto é uma heresia. Agora, se você prega o que ela está lendo, o que ela está escrito, como ela é, aí isso deixa de ser uma heresia, mas é a verdade da palavra, a verdade que liberta. Muitos leem ela e interpretam como bem querem, mas isso não provém de Deus. Você tem que ler a palavra e interpretá-la como ela é, com a orientação do Espírito Santo, que ele é o nosso condutor fiel, é aquele que não nos deixa errar. Por isso que está cheio de falsos mestres, por isso que está cheio de heresias sendo pregada por aí. Por quê? Porque está sendo distorcida, né, a palavra do Senhor. Mas vamos ser fiel, irmãos, ao que ela está escrito, né? Vamos ler a Epístola dos Hebreus, irmãos, que foi escrita ali para os hebreus, que explica certinho a carta escrita aos cristãos de origem judaica para mostrar-lhes que é fé, o que é a fé cristã. Aqui, ó, a Epístola dos Hebreus foi a carta escrita aos cristãos de origem judaica para mostrar-lhe que a fé cristã é superior à fé judaica. A nova aliança é superior à antiga. Jesus é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos e a Moisés e a Josué. Ele é o eterno sumo sacerdote que se ofereceu para si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, a fim de tirar os pecados da humanidade. À luz do exemplo dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, os cristãos também devem permanecer firmes na verdade que abraçaram. Ora, meu Deus queridos, nós confiando nesta fé que nós abraçamos, ainda que morremos por Cristo Jesus, não negamos a fé em Cristo Jesus. Aleluia, porque hoje nós vivemos a nova aliança. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote para sempre. Hoje nós sabemos quem é o nosso santo que devemos adorar, meus queridos. Por isso, vem comigo ler Bíblia. Você que ainda não viu, né, os vídeos anteriores da irmã Mary, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. Procure, temos já a epístola todinha de Hebreus gravada. E você vai ver o que está escrito nas páginas sagradas do livro de Hebreus. Conheça o que é viver a nova aliança. Conheça o que é mergulhar no rio da graça de Deus, queridos. O Espírito Santo nos transforma, nos abre a mente para um novo e completo saber do que é o que o Senhor quer, irmãos. Então, vamos ler Bíblia? Vamos ler Bíblia, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 13. Barnabé e Saulo. A primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger,
Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Vamos ler de novo? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oh, aleluia! A imposição de mãos abençoaram Saulo e Barnabé para a grande missão. Então, houve a primeira viagem missionária. Irmãos queridos, que nós possamos abençoar os nossos irmãos que queiram estar em campo de batalha, que nós possamos orar, jejuar por eles, porque se nós não podemos ir, mas nós podemos orar, nós podemos pagar preço, orando, pedindo para Deus proteger esses missionários em campo, proteger dando saúde, irmãos, porque o inimigo se levanta muito contra essas pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Que eles não venham partir antes de cumprir o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Eles oraram, abençoaram, querem fazer algo de Deus. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Abençoe. Oh, aleluia. Então, o Espírito Santo de Deus é que mandou eles ungir, abençoar, porque quem não é contra nós é por nós. Então, abençoe aquele irmãozinho que se levantou para pregar o Evangelho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Que palavra gloriosa, irmãos. Meu coração se enche de alegria com essa palavra. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar, o João Marcos, né? Como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Olha só, irmãos, naquele tempo já existia os falsos profetas que queriam dizer que eram Jesus, ó, até o nome, ó, Bar-Jesus, o falso profeta. Meu Deus, irmãos, é sério, isso é Bíblia. Tá aqui, capítulo 13, versículo 6. Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, e que era homem inteligente. Ele estava andando com pessoas de autoridades, que eram homens inteligentes. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunham-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha só, o procônsul queria ouvir a palavra certa de Barnabé e Saulo. A alma anseia pela verdade, mas aí levanta falsos profetas para tirar o procônsul da verdade. Então aquela pessoa ali ficou confusa. Quem está me falando a verdade? A Bíblia, irmãos, escrita, já existia isso antes. Por isso não deixe as vozes estranhas te afastar da verdade da palavra. O que a Bíblia te fala? Eu te pergunto neste vídeo, é forte o que Deus tem para nós nesse dia glorioso. O que a Bíblia tem te falado? O que você leu em Hebreus que ficou para a antiga aliança e o que veio na nova aliança para te reconhecer como verdade para a salvação? Que é Jesus Cristo, que perdoa os teus pecados, que não te impõe
a mais nada a não ser crer nele de todo o seu coração. Você vive o tempo da graça? Não useis da liberdade que eu vos dou para dar ocasião à carne. Você se distanciou dos frutos da carne. Hoje vive os frutos de espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 13 em diante. Você está vivendo os frutos do espírito. É isso, irmãos, é isso que a Bíblia diz. Vem comigo ler Bíblia. Então essa pessoa aqui, esse procônsul, estava confuso por causa do Elimas, que era o Bar Jesus, né, o falso profeta, e Saulo e Barnabé, que pregavam que Jesus havia morrido, padecido, mas havia ressuscitado, havia aparecido para Saulo, porque ele com certeza dava o seu testemunho, e havia estado com eles em espírito, mas hoje estava à destra de Deus Pai, e o seu sangue na cruz perdoou os seus pecados. Olha quanta confusão para aquele procônsul, pois Elimas se dizia que era o Bar Jesus, o profeta. Vamos ver no versículo 9, olha só. Todavia Saulo, também chamado Paulo, porque tinha duas cidadanias, nós já conversamos isso, ele era judeu e romano. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos e disse... Irmão, quando você sabe que está pregando uma verdade, você pode olhar com fé no olho do seu irmão, sem desviar, sem ter medo, porque você sabe que você está pregando uma verdade que não é heresia. Você não está indo contra uma religiosidade, você está pregando Bíblia, você está pregando Jesus, você está vivendo ela, você foi lavado, comprado, redimido, perdoado. Oh, aleluia! Olha só, irmãos, olha só com autoridade Paulo fez isso. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Ele olhou nos olhos do Bar Jesus, do falso profeta, e exclamou essas palavras, irmãos. E toda a injustiça não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Tu não vai cessar de pregar heresia pro procônsul? Tu não vai deixar de enganar ele? Olha que autoridade que Saulo foi tomado aqui, irmãos. Ó. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com as doutrinas do Senhor. Ora, com a doutrina que Saulo e Barnabé pregavam. Não que ele jogou uma maldição sobre o falso profeta ou sobre o Elimas ali. É que ele estava usando de má fé para distorcer a santa palavra do Senhor, irmãos. Quantos têm pagado preço porque distorcem a palavra do Senhor, criticam um irmãozinho que prega somente Bíblia, critica um pastor, critica uma autoridade, critica alguém que se levanta contra aqueles hereges. Ora, hereges, vamos ver o que é hereges aqui? Quero ler para os irmãos. Pessoa que professa heresia, opinião doutrinária contra a verdade. Meu Deus, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode libertar? Quem pode? E conhecereis a Jesus, e verdadeiramente sereis livres. Então, intuito aqui é conhecer quem prega Jesus de fato. E quem vive o evangelho de fato. E Paulo estava transformado. Barnabé, meu Deus do céu, é testemunho vivo puro. Então eles tinham autoridade para colocar o olho no olho do falso profeta e dizer: o Senhor te repreenda. Olha aqui, ó filho do diabo, que é o pai da mentira. Ele estava mentindo para o procônsul. Cheio de todo engano e de toda a malícia do inimigo e de toda a injustiça. Meu Deus, você está vendo alguém que está pregando injustiça, está pregando maldade, está fazendo o irmãozinho ir para caminhos errôneos?
Falso profeta no caminho, irmãos. É falso profeta no teu caminho espiritual. Não segue. Oh, aleluia. João Marcos volta a Jerusalém. E navegando a Pafos, Paulo e seus companheiros dirigindo-se a Perge, da família da Panfilha. João, porém, apartou-se deles, voltando para Jerusalém. João Marcos, né? Voltou. Mas eles, atravessando a Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ora, meus irmãos, depois de ler uma lei, dizer todos os seus ofícios, eles pedem para alguém que foi banhado pela graça falar algumas palavras, que já estavam vivendo a nova aliança. Abriram uma porta para que o verdadeiro evangelho do sumo sacerdote para sempre, Jesus Cristo, ser falado depois da leitura da lei e dos profetas. Então, olha o que eles falaram. Versículo 16. Paulo levantou-se, fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi essas palavras. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Ora, herança. Vencidos cerca de 450 anos, irmãos, capítulo 13 de Atos, versículo 20, Paulo diz, vencido cerca, quer dizer, não é estimado certos, né? Mas é vencido cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. Ora, tirou Saul, colocou Davi, é isso que ele está querendo dizer. No qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ora, Deus confiou tanto em Davi que chegou a falar pela boca, né, dos profetas que Davi seria o homem do segundo o coração dele e que fará toda a minha vontade. Porém, este também pecou. Aleluia, Jesus. Somos homens, somos humanos, somos cheios de falhas. Ele ainda continua no versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Conforme tudo foi falado, da descendência de Davi viria o Salvador do mundo. Ele está declarando aqui no versículo 23, da descendência deste, que é Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas agora, ao completar, João a sua carreira dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Ora, João, o amigo do noivo, aquele que pregou, batizou em águas, dizendo que viria o Salvador. Arrependei-vos, raça de víbora, credes que virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. É isso que ele estava dizendo, Paulo, para eles ali. Irmãos, descendentes de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Ora, eles tinham acabado de ler a lei.
E eles estavam ali sentados na sinagoga, ouvindo tudo, mas abriram-lhe a palavra para eles pregar. Deus abre a condição certa para a gente pregar a verdade, irmãos, ainda que muitos não gostem, ainda que muitos venham contra. Irmãos descendentes de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados aqui, é o que ele está dizendo, todos os profetas, Isaías. Se vocês lerem Isaías, que está lá na lei, vocês vão ver que Jesus já estava prestes a vir, que ele viria, que ele é cumprimento de palavra, é cumprimento de promessa. Vocês leem todo sábado aqui. Aleluia, Jesus. É isso que Paulo estava dizendo para aquele povo ali. Pois então, que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando os condenaram, cumpriram as profecias. E embora não se achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E eles sabiam que aquilo ali tinha acontecido, quem escutava ele ali na hora na sinagoga, né? Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Olha só, irmãos, mas Deus, o Pai Todo-Poderoso, o ressuscitou dentre os mortos. Os ossos de Jesus não estão lá, só está a tumba dele para visitação, irmãos. O túmulo dele para visitação vazio. Porque ele está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, pronto para ouvir as tuas preces e interceder junto ao Pai por ti. O único que pode interceder, perdoar os teus pecados, te carregar no colo através do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 31, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram na Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia! Glória a Deus! E Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse, e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ele queria dizer que ele cumpriu toda a palavra, toda a promessa que foi feita, né, na antiga aliança. Meu Deus, que glória, irmãos, que glória. Vem comigo ler Bíblia. Versículo 33. Por isso também diz a outro salmo, não permitirás que o seu santo veja corrupção. E ele não viu, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Está lá o túmulo de Davi. Os ossos de Davi estão lá, esperando a ressurreição em Cristo Jesus. Aqueles que morreram com Cristo serão arrebatados. Oh, aleluia! Os seus espíritos receberão corpos incorruptíveis, porque a carne vira pó e de nada mais adianta. Adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção, que é Jesus Cristo, ele ressuscitou. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se anunciai remissão de pecados por intermédio deste, remissão de pecado por intermédio de Jesus Cristo. E por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Meu Deus, irmãos, está aqui, ó, versículo 39 do capítulo 13 de Atos. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo disse para eles tinham acabado de ler a lei, e ele repetiu o versículo 39 para eles, olho no olho, disse, e por meio dele, de quem?
nome de Jesus Cristo, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Oh, basura, irmãdócia. Que palavra gloriosa me enche nesta manhã, irmãos. Oh, aleluia. Receba a palavra do Senhor Jesus, receba no seu coração. Aleluia. Notai, Paulo continua. Notai, pois que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Meu Deus do céu, é uma obra tão maravilhosa que se a gente contar, muitos ainda não crê. Um homem descer e o seu sangue poder perdoar os meus pecados é uma obra tão maravilhosa que muitos não conseguem crer. Que Jesus pode perdoar os seus pecados, suas falsas fé, suas crendices, suas religiosidades, suas maldades. Oh, aleluia! Vem comigo ler Bíblia, crente. Seja tocado pela verdade da palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra que liberta. Oh, aleluia, versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Quem ouve a palavra quer ouvir mais, irmão. Quem entende a verdade da palavra quer ouvir mais, quer ouvir mais. Aleluia! E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Aleluia! Esta é a verdade da palavra que liberta até o incrédulo da sua falsa fé. Aleluia! E estes falando-lhes os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Perseverar na graça de Deus. A graça que tocou, que libertou, que deu-lhes um novo caminho, que lhes mostrou o sumo sacerdote para sempre, que fez a perfeita expiação dos seus pecados. Glória a Deus, irmãos queridos. Que palavra gloriosa. 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que essa palavra toque muitas pessoas. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conhece, querido. Versículo 44, muitas pessoas afluíram quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Os invejosos, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Ora, o invejoso sempre vai querer desfazer o que a verdade da palavra fala de fato. Então, se você acompanhar a Bíblia como ela é, a palavra como ela é, você não vai ter dúvida se você está seguindo a Paulo ou os invejosos. Por isso, vem comigo ler Bíblia, que a Bíblia vai te ensinar o caminho em que deve seguir, quem deve ser a sua nuvem, quem deve ser o seu pastor. O pastor que apacenta suas ovelhinhas, que prega a palavra como ela é. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o mistério da fé? É Bíblia. Aleluia, Jesus. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, porque o Espírito Santo nos dá essa ousadia de pregar a verdade como ela é, irmãos. E disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Vocês não querem? Veio a palavra, né? Para vocês não querem? Vamos para os gentios. Glória a Deus por isso, que agora nós cremos e temos a chance de morar no céu com eles. Aleluia, porque o Senhor assim nolo determinou.
Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Até os confins da terra, até chegar a nós, até chegar em Santa Catarina, Brasil, até chegar até os confins da terra. E chegou até nós. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsando-o do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. A parte deles eles já tinham feito. O Espírito Santo de Deus já havia dado a chance de ouvir a verdade que liberta. Não querem? Bate o pó da tua sandália. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Oh, glória! Fica com essa palavra. Amanhã teremos o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos.